se um número for divisível por dois números primos entre si, esse número também será divisível pelo produto desses dois números primos entre si. Por exemplo, se o número for divisível por 2 e também for divisível por 3, esse número será divisível por 2 vezes 3. Essa é a ideia. Por que isso funciona? Então, vamos pensar. O 30 é divisível por 2. Então, ele é 2 vezes algum número. O 30 é divisível por 3. Então, ele é 3 vezes algum outro número. Como ele é divisível por 2 e também por 3, então, na hora que você decompor o 30, necessariamente vai aparecer o número 2 e o número 3 na decomposição. Por quê? Porque o 2 e o 3, eles não têm nenhum fator primo em comum. Portanto, se aparece 1, se 30 é divisível por 2, vai ter que aparecer o fator 2. Como ele é divisível por 3, vai ter que aparecer o fator 3. E como eles não têm nenhum fator primo em comum, deve aparecer os 2 necessariamente. Então, se aparece o 2 e o 3 na multiplicação, 2 vezes 3 é 6. Então, todo número que for divisível por 2 e também por 3, necessariamente será divisível por 2 vezes 3 e, portanto, divisível por 6. No caso do 30, aqui ó, o 30, por exemplo, é 2 vezes 15, né? E 30 é 3 vezes 10. Só que, na verdade, vai aparecer o 2 e o 3. Então, isso é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 é 30. Então, isso vale de um modo geral. Tem que ter muito cuidado, porque um número pode ser divisível. Um número pode ser divisível por 2, por 6, sem que seja divisível por 2 vezes 6. Por exemplo, o 18. 18 é divisível por 2, é 2 vezes 9. 18 também é divisível por 6. 6 vezes 3 é 18. Só que 18 não é divisível por 2 vezes 6. Ele é divisível por 2, é divisível por 6, mas não é divisível por 2 vezes 6. 12, não é divisível por 12. Então tem que ter um pouco de cuidado. Por que aqui não funciona? Porque o 2 e o 6 não são primos entre si. Ou seja, eu consigo obter no 18, vamos decompor o número 18. 18 é 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 dá 18. Então repara aqui, eu consigo obter o 2 na fatoração do 18, né? E consigo obter o 6 também. 2 vezes 3 é 6. Então o 6 aparece aqui e o 2 aparece aqui. Mas não é obrigado a aparecer 6 vezes 2. Por quê? Por quê? Porque esse fator comum, que aparece tanto na decomposição do 2 quanto na decomposição... Quer dizer, o 2 já é primo, não tem como decompor. Mas quando você decompõe o 6, o fator 2 aparece por lá. Então eu posso obter o 6 e o 2 no número sem que apareça 2 vezes 6. Porque o 6 tem um fator comum com o 2. Eles não são primos entre si, eles têm um divisor comum. Então, e portanto, quando você decompõe o 6 em um produto de fatores primos, 6... olha para o número 2 e olha para o número 6. Eles têm um fator comum, o fator 2. Então, eu posso obter os dois números na decomposição do 18, por exemplo, sem que apareça o 2 vezes 6. Tá? Por quê? Porque eles não são primos entre si. Por outro lado, repara que se você tiver 4 vezes 3, que também é 12, agora o 4 e o 3 são primos entre si. Então, qualquer número que for divisível por 4 e também por 3, ele é obrigado a ser divisível por 4 vezes 3. Por quê? Porque quando você decompõe o 4 em um produto de primos, só aparece o fator 2. E o 3 é primo também. Então, esses dois números, o 4 e o 3, não têm fator primo em comum. E, portanto, eles não têm divisor comum. Os divisores do 4 é 1, 2 e 4. Os divisores do 3 é 1 e 3. Eles não têm nenhum divisor comum. Quando você decompõe fatores primos, eles não têm nenhum fator primo em comum. Portanto, se o número é divisível por 4, ele é 4 vezes alguma coisa. Se ele é divisível por 3, ele é 3 vezes algum outro número. Portanto, se ele é divisível pelos 2, quando você decompõe esse número em um produto de fatores primos, vai ter que aparecer o 4 e o 3. E, portanto, aparece o 12. Né? Então, essa é a ideia. Então, para o mesmo número, para o número 12, eu não posso usar como critério de divisibilidade o 2 e o 6. Por quê? Porque eles não são primos entre si. Mas eu posso usar o 4 e o 3. Porque como 4 e 3 são primos entre si, se um número for divisível por 4 e também por 3, ele com certeza vai ser divisível por 4 vezes 3. Tá bom? E aí, vamos só aproveitar aqui para listar outros exemplos, né, desse tipo. Por exemplo, o 50. Um número
para ser divisível por 50, vamos ver, o 50 eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 10. É possível que o número seja divisível por 5 e também por 10 sem que seja divisível por 50. Por quê? Porque 5 e 10 não são primos entre si. Exemplo, o 20 é divisível por 5. 5 vezes 4. O 20 é divisível por 10. 2 vezes 10 é 20. Mas o 20 não é divisível por 50. Isso acontece porque quando você fatorar o 20 é 5 vezes 4. O 20 é 5 vezes 4. Então, olhando para o 20, eu consigo obter o 5. Aqui o 5. E eu consigo 10, ó. 2 vezes 5, 10. Então, esse número é divisível por 5, é divisível por 10, mas não é divisível por 5 vezes 10. Porque o mesmo fator 5 que serve para eu obter o 5, ele serve para eu obter o 10 aqui nessa divisão, nessa decomposição. Então, se você quer testar se o número é divisível por 50, não vale o teste 5 e 10, porque 5 e 10 não são primos entre si. Eles têm um fator primo em comum, eles têm um divisor em comum, pelo menos. Por outro lado, se você olhar o 50, eu também posso escrever o 50 assim. 50 é 2 vezes 25. E agora sim, o 25 e o 2 são primos entre si. Logo, se o número for divisível por 2 e também por 25, com certeza ele vai ser divisível por 2 vezes 25, porque esses dois números são primos entre si, não tem nenhum fator primo em comum. O 25 é 5 vezes 5. Então, essa é a ideia. Esse é o critério para você testar se o número é divisível por números compostos que podem ser obtidos pelo produto de dois números primos entre si. Tá bom? Mais um exemplinho, 18, né? 18. 18 é 2 vezes 9. Repara que 2 e 9 são primos entre si. Se você tiver alguma dúvida, assista lá o vídeo sobre primos entre si. Como 2 e 9 são primos entre si, se um número for divisível por 2 e também for divisível por 9, com certeza ele vai ser divisível por 2 vezes 9. Ou seja, vai ser divisível por 18. Tá bom? E aí, tem que ter cuidado para não colocar, o 18 é 3 vezes 6. É 18. É verdade, 3 vezes 6 é 18. Mas 3 e 6 não são primos entre si. Portanto, é possível achar um número que seja divisível por 3 e por 6 sem que seja divisível por 18. Então, isso aqui não vale. Tem que ter cuidado. Isso aqui não vale para critério. O que vale é isso aqui, ó, porque o 2 e o 25 são primos entre si. Então, 2 e 9 são primos entre si. Se o número for divisível por 2 e também por 9, vai ser divisível por 2 vezes 9. Ou seja, será divisível por 18. 45, por exemplo, para encerrar aqui o nosso 45. 45, você pode colocar 3 vezes 15, mas 3 vezes 15 não vale, porque 3 e 15 não são primos entre si. Mas 9 vezes 5 é 45. O 9 e o 5 são primos entre si. 9 é 3 vezes 3. E o 5 já é primo. Então, eles não têm fator primo em comum, são primos entre si. Então, se o número for divisível por 9 e também for divisível por 5, ele é divisível por 9 vezes 5. Né? Tá bom? Então, esse é o critério para números que podem ser obtidos como produto de dois primos entre si, tá bom? Se ele for divisível por dois números primos entre si, ele vai ser divisível pelo produto desses dois números primos entre si.